Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a igreja celebra São Francisco de Assis. O evangelho que nós vimos das duas irmãs mostra o exemplo daquela que serve, trabalha e daquela que reza. No entanto, a perfeição está na junção das duas atividades, sendo a oração o principal momento do nosso dia. Faça da sua oração o principal momento do seu dia, e você vai ver como tudo pode ter um novo sentido. Francisco de Assis sentiu o chamado de Deus contemplando o crucifixo. Ali ele ouvia Jesus chamar: Francisco, vem e reconstrói a minha igreja. Então, no silêncio de uma capela muito simples, quase abandonada, Francisco sentiu o chamado. Deus o chamou pelo nome. Quando nós entramos na igreja para rezar, ou paramos para rezar na nossa casa, nós devemos imitar o exemplo de Maria aos pés de Jesus, imitar o exemplo de São Francisco, que reza em silêncio e escuta a voz de Deus. Ele reconstrói a igrejinha em Assis e a inquietação interior continua. O chamado continua: vem e reconstrói a minha igreja. Ele vai entender mais tarde que o chamado que Deus lhe fizera era muito mais profundo, muito maior. Era uma reconstrução da igreja a partir de dentro da igreja, com o carisma da pobreza, da simplicidade e da fraternidade. Francisco deixa tudo para seguir Jesus. O seu exemplo de fé e de uma obediência cega à vontade do Senhor faz com que tantos outros jovens deixem as suas casas para seguir Francisco. Estava nascendo a primeira comunidade dos franciscanos. São Francisco procurava sempre valorizar o outro, e nós precisamos aprender com ele a virtude da pobreza, mas também de um amor fraterno aos irmãos. Ele costumava afirmar: ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém é destituído de valores que não possa ensinar algo ao irmão. Para ele, todos têm um significado grande diante de Deus, e nós precisamos aprender com Francisco a colocar o outro em evidência e a esvaziar a si mesmo. Queridos irmãos e irmãs, Francisco afirmava ainda que apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. E na adoração ao Santíssimo, os raios divinos da misericórdia de Deus entram na nossa vida e apagam as sombras e as marcas do pecado. Queridos irmãos e irmãs, São Francisco era um homem de silêncio, de oração, de contemplação e de um amor muito grande à Eucaristia. Ele tinha um zelo muito grande ao cálice, à âmbula, a tudo que eram os objetos para a celebração da missa. Ele afirmava que para ele era a pobreza, para Jesus Eucarístico, nosso Rei e Senhor, deveríamos dar
o que temos de melhor. Quando os frades franciscanos saíam em missão, ele pedia que eles pudessem levar o cálice e a âmbula. E se visse algum lugar onde não se dava dignidade a Jesus Eucarístico, deveriam trocar o cálice, a âmbula. Eles traziam as âmbulas que já estavam gastas para restaurar. Ele dizia: aqui está o corpo e o sangue de Cristo. Por isso nós devemos cuidar dos objetos sagrados. Ele afirmava ainda que o mesmo zelo pela Eucaristia, pelas coisas materiais em relação ao altar, nós deveríamos ter dentro de nós com a nossa espiritualidade. Por isso ele procurava sempre a confissão para receber Jesus com o coração puro. E ele dizia: quando você recebe alguém importante na sua casa, você limpa a sua casa, prepara a casa. Para receber Jesus no nosso coração, na nossa vida, nós precisamos arrumar a nossa casa interior, limpar, purificar o coração para que Jesus entre na nossa vida. São Francisco nos ensina o amor à Eucaristia, o amor à Igreja e o amor a uma vida simples. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Que a nós. bênção de Deus desça sobre vós, com a intercessão de São Francisco de Assis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.